Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, que é o quinto dia da oitava de Natal. O texto de hoje se encontra lá na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 3 a 11, que diz assim: Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz, e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos entender bem então o que é que essa primeira leitura quer deixar de mensagem para nós. Primeira coisa é quando no versículo 3 diz assim: para saber que conhecemos Jesus, a gente tem que ver se guarda os mandamentos. O que quer dizer guardar os mandamentos? É, na verdade, praticá-los. Não entenda a palavra guardar como, na verdade, gravar no coração e pronto. Não. A palavra guardar sempre teve a ver, dentro do Antigo Testamento, com a ideia de não permitir com que aquilo seja deturpado por outras visões. Então vou dar um exemplo. Para nós, Natal é igual família. O mundo prega, tanto faz. Para nós, por exemplo, é preciso valorizar a religião. Para o mundo, não. Então, quando de guardar essas tradições, guardar esses costumes, é permitir com que ele não seja deturpado. Ponto. Então, em outras palavras, olhar para cá e dizer assim: para saber se conhecemos Cristo, vejamos se guardamos, veja se você não deturpou o que ele falou. Veja se você pratica conforme ele orientou. Né? Por exemplo, quem diz, segundo o versículo 4, eu conheço a Deus e não pratico os mandamentos, é um mentiroso. Então, é assim que a gente descobre quando alguém é cristão de verdade. É se essa pessoa ela tem uma vida conforme Jesus muito bem nos orientou. Se essa pessoa ama o próximo, se essa pessoa faz caridade, se essa pessoa é um homem ou mulher de oração, se é alguém que tem busca ativa pelos sacramentos, tudo isso reflete se nós estamos de verdade fazendo aquilo que Jesus nos orientou. Não é? E aí diz o versículo 5, aquele que guarda a sua palavra, nessa pessoa o amor de Deus é plenamente realizado. Então, quanto mais eu guardo a palavra, mais o amor de Deus acontece de modo verídico na minha vida. Depois é falado no versículo 7, né, que não é comunicado um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Esse mandamento se encontra lá no Evangelho de João. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Né? Esse é o mandamento, esse é o novo mandamento que Jesus traz. Então, experimente em primeiro lugar o amor de Deus, ame-o com todo o coração, claro, e ame o próximo como a si mesmo. Por esse motivo que no versículo 9 vai falar da questão de odiar o irmão. Aquele que busca estar na luz, mas odeia o irmão, essa pessoa ela não está de verdade de acordo com o coração de Deus. Eu quero fazer um apontamento, gente. É muito fácil ficar falando ame o irmão, ame o próximo, quando a gente não convive com esse próximo, né? Vamos ser bem sinceros. Como amar, por exemplo, alguém que todo dia te faz mal? Como amar alguém que diariamente passa a perna para você cair? É difícil isso, eu sei. Mas eu vou te ajudar a entender como fazer isso, tá bom? Quando a palavra vai nos orientar, não é? Que aquele que diz estar na luz, mas odeia o irmão está nas trevas, é porque essa pessoa não experimentou a luz, que é o próprio Deus. Olha para Deus agora e pensa um pouco. Como é que Deus pode amar a gente todos os dias caindo no pecado? Como é que Deus pode ter amado o ser humano a tal ponto de enviar seu filho unigênito? Ele tinha de tudo para não ter feito, concorda? Mas ele enviou. O Verbo se encarnou mesmo diante de um mundo cheio de pessoas que não amam a Deus, que não buscam fazer a vontade de Deus.
Jesus foi crucificado e mesmo ali no alto ele pedia perdão ao Pai porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ou seja, o próprio Deus, gente, tem todos os motivos, humanamente falando, para não nos amar, para nos deixar de lado, para nos rejeitar, para querer o nosso mal, mas Deus continua nos amando. Se Deus que é Deus faz isso, imagina a gente. Ou seja, a dica para amar o próximo é ter intimidade com Deus, porque eu vou entendendo como é que Deus faz, e aí eu vou imitando Ele. Eu vou amando como Ele amava, eu vou perdoando como Ele perdoava, eu vou agindo como Ele sempre agiu. Quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais íntimo eu acabo sendo também dos meus irmãos. Espero que tenha ficado claro para você essa reflexão de amor aos irmãos, de perdoar os irmãos. Eu te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também nesta sexta-feira. Até já!